Todos encontraram? E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol será o vosso tempo. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Tão somente esforça-te, tem muito bom ânimo, para teres cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se afaste da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidados de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então fará prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não pasme, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Amém? Eterno Deus, Pai Santo, poderoso, aqui estamos na tua presença, engrandecendo ao Senhor. Obrigado por mais este dia, mais esta oportunidade que o Senhor nos dá. Nós sabemos o amanhã, porque o amanhã pertence ao Senhor nas nossas vidas. O importante que é o hoje presente, venha nos ajudar Senhor, a superar todos os momentos que surge, seja o cansaço físico, o cansaço mental, Senhor, tudo que às vezes queira nos tirar a atenção, queira nos aborrecer, Pai, que possamos, ó Deus, neste momento, centralizar o Senhor em primeiro lugar neste momento, porque eu sei que é o Senhor que cuida de tudo, Pai. Então sabemos que aqui estamos, o Senhor já está cuidando. Então nos ajuda a colocar o Senhor sem preocupação, sem medo, sem nada, Senhor, que possa nos interferir. Seja feita a sua vontade, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos em rápidas palavras. Nós colocamos um tema de esforçai-vos, usamos o plural. Mas nós estamos aqui usando também o esforça-te. Esforçar é algo que é confiar, é fazer, colocar em prática, é agir. Quando o Senhor fala esforça-te, é porque Ele sabe que nós temos capacidade, Ele sabe que nós conseguimos, e Ele está dizendo, quando Ele fala esforça-te, Ele fala, eu estou no controle, eu estou no comando, eu não te deixo sozinho, eu estou contigo, somente quero que você tome uma atitude, somente quero que você faça, somente eu quero que você dê o passo, somente eu quero que você execute, porque o Senhor conhece a fragilidade humana que nós somos. Nós somos às vezes melindrosos, medrosos, né? Às vezes incrédulos, duvidosos. Nós temos essa fragilidade de não acreditar, não confiar, medo de fazer, tímidos de agir. Nós temos isso, irmão. Se nós olharmos
sobre esta passagem, quando Moisés, Deus escolheu ele, de repente o Senhor coloca Moisés diante da terra prometida, né? E diante de um povo muito grande. E diante dessa terra prometida, imagina, irmão, como é que ficou Moisés em ouvir Deus falar: tá vendo tudo isso aqui, a terra que eu prometi a vocês? Só que você não vai entrar nela. Imagina como é que ficou Moisés quando ouviu Deus falar: você não vai entrar nesta terra, mas eu quero que você prepara Josué para ele dar continuidade. Imagina, irmão, um homem em um deserto, cuidando mais ou menos 12 milhões de pessoas, em um deserto que não tem shopping, não tem padaria, não tem restaurante, não tem as coisas fáceis, não tem uma geladeira para beber água gelada, não tem um poço artesiano, não tem uma lavadeira de roupa, não tem nada de tecnologia. Deserto é deserto, é árido, é sol escaldante. Imagina um homem mais ou menos com 12 milhões de vidas em uma responsabilidade de levar a uma terra prometida. Nem Moisés. Sabemos que na caminhada do deserto muitos morreram. Quais os que morreram? Os que foram contra, os que não acreditavam em chegar na terra prometida. A maioria morreram tudo. Quando não foi com fogo, foi com a terra consumindo, foi a espada, foi com levantes de serpentes e outras coisas. Porque muitos na caminhada não entraram na terra prometida, morreram, porque não deixaram de acreditar, esmoreceram, não deram ouvidos, não foram obedientes, deixaram de crer que lá na frente, como o Senhor tem falado, queria deixar em uma terra que mana leite e mel, que é a terra da conquista, a terra da vitória. É uma caminhada, irmão. Então o Senhor levou este povo, levou Moisés. É o meu cálculo, no máximo 12 milhões de pessoas a um deserto. E lá naquele deserto não haveria muito acomodismo, muita mordomia, não. A caminhada é árdua, a caminhada tem as suas dificuldades, na caminhada tem as pelejas, na caminhada tem as lutas, nas caminhadas tem os inimigos, na caminhada tem muitos obstáculos para enfrentar, para até chegar aonde foi o local de uma promessa. Moisés não chegou, muitos não chegaram. Sabe só quantos chegaram, irmão? Só 2 pessoas alcançaram a terra prometida, simplesmente 2. Quantas milhões de pessoas? Só 2 chegaram para poder alcançar os bens, repartir os bens, ver a promessa de Deus se cumprir na vida deles. Mas saiba de uma coisa, que é na nossa vida vai chegar o momento que eu e você, nós temos que enfrentar o nosso desafio. Vai chegar um dia que nós vamos enfrentar o nosso desafio. Você, irmã, você, irmão, obreiro, eu, ou quem está aqui, vai chegar o momento que a cada um vai enfrentar o seu desafio. Não adianta fugir, não adianta correr, não adianta dizer eu não quero, não adianta dizer eu não fui chamado para isso, não adianta dizer eu não mereço passar por isso, mas vai ter que enfrentar o seu desafio, não adianta fugir. Moisés, quando Deus chamou ele, não foi para poder ficar lá no oásis, onde tinha lugares verdes e águas minando no deserto, não. Quando Deus chamou Moisés, sabendo que ele tinha que enfrentar o desafio, chegou o momento que Deus, ó, vem cá, Moisés, na terra você não vai entrar.
Cadê Moisés? E de repente, Deus fala estas palavras com Josué. Agora, Josué, você estava na sombra de Moisés. Moisés era o seu orientador. Às vezes você tinha fibra, garra quando Moisés estava vivo. Por quê? Moisés, no meio do meu povo, era o meu porta-voz. Mesmo que tinha o seu irmão Arão, mesmo que tinha sua irmã Miriam, mesmo que tinha alguns, mas Moisés era a minha boca no meio do meu povo. E você se sentia seguro, você sentia ele como seu abrigo seguro, seu porto seguro, você tinha ele como a sua inspiração, você se espelhava nele. Agora eu tirei o meu servo Moisés do meio do meu povo. Por que que Deus falou assim? Porque ele percebeu que Josué já começou a se sentir inseguro, já começou a se sentir, irmão, impossibilitado. Mas ele, sabendo que ia enfrentar o seu momento, a sua diversidade, ele tinha que passar, ele tinha que enfrentar momento. Qual foi o primeiro momento de Moisés? De Josué, melhor dizendo, conquistar a confiança do povo. A insegurança dele é porque acha que o povo não confiaria nele. Ele não ia ter credibilidade ao povo. O povo não iria se sentir seguro com Josué. O povo, quem sabe, eles não iriam colocar a fé em Josué ou em Deus na vida de Josué. Nós víamos Moisés ser a boca de Deus para falar conosco. Será que tu será a boca de Deus para falar conosco, Josué? A Bíblia não diz, mas quem sabe Josué ouvia isso. Será que você vai ser como Moisés, com Deus conosco, Josué? Será que vai acontecer aquelas mesmos milagres, as mesmas providências aqui nesse deserto conosco? Mas não sabendo Josué que era o momento dele enfrentar o desafio dele. Porque enquanto Moisés estava vivo, ele só conduzia o exército na batalha. Ele só ensinava o povo a ser lutador, né? Manusear uma espada, manusear um escudo, manusear uma flecha, um arco, manusear tudo isso que é de guerra. Mas não sabendo ele que como líder ele deveria enfrentar o que? Passar pelo seu desafio. Qual o desafio dele? Não é só conquistar a credibilidade do povo com ele, não. O desafio dele é atravessar o Jordão, é chegar lá do outro lado. O desafio era atravessar o Jordão. Quando você aceitou a Jesus, o primeiro passo que o Espírito Santo de Deus fez em nossas vidas, no primeiro amor, ele começou a nos purificar de toda impureza. Ele começou a nos preparar no leitinho, no migal, né? Usa uma aqui, usa outra ali, coloca alguém no teu caminho para te instruir, para te orientar, para te aconselhar. Coloca em você o desejo de estar orando, de estar visitando, de jejuar. Quando é a fase do primeiro amor, irmão, jejum uma semana, jejum um mês, jejua dias e dias, nem sente nada. Na fase do primeiro amor, a madrugada para ele já começa das 3 horas, das 2 horas da manhã, vai ler Bíblia, vai orar, nem se preocupa em querer deitar novamente, já ora, dali mesmo ele se levanta, se ajeita e vai para o serviço. Na fase do primeiro amor não tem canseira. Na fase do primeiro amor não tem esgotamento mental e nem físico. Ele está naquela primeira força, naquele primeiro amor, né? Sustentado com espírito voluntário para dizer: eis-me aqui, meu nome é pronto. E não sabendo, irmão, a pessoa quando está nesta fase, é Deus que está abastecendo e revestindo para quando vir o primeiro desafio do crente na vida dele ou na vida dela.
O começo é assim, é angu, mingauzinho, né? Nem engatilha, já está um pegando os braços e carregando o colinho. Vem cá, meu filho, vem cá, minha filha, vamos orar. É aquele primeiro amor, tudo está bem, tudo está bom, vem a luta, vem aqueles probleminha, mas está na oração, está na vigília, está lendo Bíblia, está jejuando. Aí quando começa a amadurecer, Deus vem tratar. Agora não, meu filho, agora eu vou tirar o anguzinho, vou tirar o mingauzinho, vou tirar as pessoas do seu caminho. Agora eu vou te conduzir lá no deserto. Por enquanto você está só no vale, né? Nos pastos verdejantes, onde jorra água, onde sai água de fonte, sai tudo na hora que você quer, a comidinha na hora que você quer. Agora eu vou te levar no deserto. Vou te tirar desse shopping da vida. Vou te tirar desse acomodismo da vida. Vou tirar desse tudo fácil da vida. Agora é do meu jeito com você. Leva para o deserto, irmão. Porque Deus primeiro revestiu, encheu até a tampa sair e transbordar. Agora, meu filho, é hora de você lançar o pão sobre as águas. Você está cheio, você está revestido. Lança os pães sobre as águas. Agora eu te levo lá no deserto. Assim lá em Ezequiel capítulo 37, quando Ezequiel diz: e o Espírito, né, do Senhor me arrebatou em espírito ou em visão que seja, e me levou, fui voando e me levou lá no vale. E quando eu cheguei lá no vale, eu pude ver que em pleno deserto estava um vale cheio de ossos secos. Imenso vale, cheio de ossos secos. Mas de repente eu ouvi a voz do Senhor me dizendo: filho do homem, o que tu vês? Senhor, estou vendo um vale cheio de ossos secos. Filho do homem, será que eu posso restituir, renovar, levantar, fazer o que for? Dizendo para este homem. Ezequiel disse: Senhor, tu podes, o Senhor tem poder. Então, filho do homem, abre a tua boca e profetiza perante esse vale de ossos secos e diz: assim diz o Senhor, ossos secos, levanta. E assim Ezequiel fez, irmão, profetizou, e disse que começou a vir uns ventos de lá do ocidente, e começou a vir aqueles ventos soprando sobre aqueles ossos secos, e começou como se a terra tremesse, e os ossos começaram a sacudir sobre a terra, a se mexerem, e a cada parte de osso seco, parte de dedo, de unha, o que seja que for, começaram a se reunirem nas peças fundamentais aonde eles pertenciam, e eles começaram a se reunir e ficaram deitados ainda. Aí veio a voz do Senhor dizendo: filho do homem, profetiza sobre esses ossos. Será que tem condição de surgir carne, nervo, sangue e tudo? Profetiza, o seu Senhor, tu sabes, o Senhor tem poder. Então profetiza sobre esses ossos agora, nervos, carnes, que se levante. E assim Ezequiel abriu a boca. É o desafio do profeta de Deus. Se nós olharmos a história de Ezequiel, irmão, Ezequiel, ele não estava estudando para ser profeta. Ezequiel, ele estudava para ser o quê? Sacerdote e músico. Porque ele estava no exílio, numa nação que não pertencia a ele. Ele estava sentado lá na beira de um rio, e ele dizia: eu não vou cantar, eu não vou fazer isso, porque eu estou em terras estranhas, não tem como. O que é que eles faziam, os músicos? Ele pegava os instrumentos e pendurava, porque estava em terras estranhas. Mas não sabia Ezequiel que Deus não queria só ele para ser sacerdote. Ele queria ser sacerdote, mas ele estava como músico e adorador. Mas aí veio a voz do Senhor para ele, mostrou em visão e levou. É a mesma coisa de dizer: filho do homem, pode acontecer isso, isso, sim, Senhor, tu sabe. Então abre a tua boca e profetiza, assim diz o Senhor. Mas não sabia Ezequiel que o primeiro desafio que Deus queria nele
é que ele fosse o que? Profeta de Deus. E o Senhor levou ele lá no deserto, lá no vale de Ossos Secos. E quando ele profetizou, levantou aquele grande exército formado. Aí o Senhor mostrou para Ezequiel como é que estava a sua nação diante dele. Ele estava querendo o que? Restituir o povo, irmão. Primeiro desafio de Ezequiel. Qual foi o seu primeiro desafio depois que saiu do leitinho, do angu e do mingau, hein? Qual foi depois que o Senhor te abasteceu e você passou pelo tempo da purificação? Porque para ser um vaso de Deus, assim também que para ser um barro usado, para fazer desse barro fazer um vaso, conforme o oleiro quer, tem que passar por um processo de purificação e de limpeza. E também o oleiro ele vai ter que conhecer qual é o barro melhor para se fazer um vaso. Todo esse processo o barro passa. Assim foi eu e você, irmãos. Passamos por um processo de barro. Quando entramos na mão do oleiro, o Senhor pegou nós com a mão e diz: olha, eu te escolhi, eu te tirei lá da sarjeta do pecado, lá do lodo, como diz o Salmo 40, né? Que do monturo e lá do lodo o Senhor nos tirou e colocou em terra firmes. Ele nos escolheu, tirou nós como um barro precioso. E quando Ele nos colocou sobre a roda, sobre a mão para trabalhar nas nossas vidas, veio o processo da purificação, irmão. Que antes de nós tornarmos um vaso da forma que Deus quer, nós passamos por um período de purificação. E não é fácil. Para depois o Senhor falar: agora vem os desafios espirituais, vem os desafios físicos na tua vida, para você chegar onde eu quero que tu chega. Foi o que o Senhor falou para Ananias: Ananias, vai lá, porque ele é para mim um vaso escolhido. Falou para Ananias quando ele pediu para ir encontrar Saulo. Vai lá, porque ele é para mim um vaso escolhido. Aí não sabia Ananias que ele tinha que orar por ele, depois batizar ele. E não sabia Saulo, porque antes de Saulo ter aquele verdadeiro encontro com Jesus, ele estava ali cego. Ele perdeu a visão, irmão. Porque tem momentos que antes de nós termos um encontro com Jesus, nós somos cegos. Como é que você pode dizer que nós somos cegos? Porque está escrito lá em Apocalipse, me fugiu a palavra, que antes era o quê? Cego, nu e... Uns diz desgraçado ou miserável, ou infeliz, não é assim nas traduções? Assim era nós sem Deus na vida, irmão. Mas como diz lá em Coríntios, depois que nós aceitamos a Jesus, Paulo ele mesmo diz: olha, aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é, porque todas as coisas velhas se passaram, e eis que tudo agora se fez novo. Porque, irmão, às vezes nós queremos desenterrar lá o passado nosso. Às vezes nós queremos pegar aquele fardo pesado que o Senhor tirou e trocou pelo fardo leve, o jugo leve. Nós queremos carregar de novo, irmão. Se o Senhor diz que não quer saber, Jesus ele diz: olha, tomai sobre vós o meu jugo, né? E aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração. Eis que o meu fardo é leve, não, e o meu jugo é suave. Por que às vezes nós estamos querendo tirar o fardo leve que o Senhor Jesus nos deu e querer trazer o jugo, o fardo pesado novamente? Não, eu ainda tenho saudade dos meus tempos, eu tenho saudade do meu passado. Deixa esse fardo leve aqui, vai lá pegar novamente o fardo pesado de novo do mundo, do pecado, daquilo que oprimia a vida da pessoa. Porque Jesus diz: vinde a mim todos que estáis cansados. Cansado, irmão, dessa vida que está, e oprimido da situação. Então, quer tirar tudo que Jesus pegou para pegar novamente aquela canseira mundana. Então, os desafios nossos é esse. Josué, ele teve que enfrentar o seu primeiro desafio, é levar o povo lá para o outro lado do Jordão.
Porque às vezes o nosso primeiro desafio, irmão, nós temos que enfrentar um dia o Jordão. Jordão da nossa vida é o primeiro desafio. Não é fácil. Às vezes vem físico, às vezes vem na saúde, às vezes vem no trabalho, às vezes vem na família, vem no cônjuge, vem na profissão, vem tudo. É o nosso desafio que nós temos que enfrentar, chegar lá do outro lado do Jordão. Isso aí nós temos que passar, irmão. O primeiro desafio, depois do período de purificação, pode ter certeza, irmão, que o Senhor vai olhar para você. Agora sim, você está pronto. Eu já cingi o teu lombo, já cingi, né? Já calcei os teus pés, já te revesti das armaduras, já te preparei. Que eu te preparei, eu te revesti, fui eu que fiz. Agora vai chegar o momento que é você que vai ter que fazer isso tudo sozinho. Encheu até transbordar, vai lançar o pão sobre as águas. Como? Aquilo que Deus te encheu, você vai ter que te esvaziar lá nos seus desafios, irmão. Vai esvaziar lá no desafio. Quando está cheio, tudo é fácil. Quando está cheio na luta, adora, né? Quando os problemas vêm, está cheio, mas tem autoridade. Quando as circunstâncias da vida vêm, estando cheia, acredita em Deus, confia em Deus. Quando se está cheio, não tem deserto que entristece. Quando está cheio, está sensível em ouvir a voz do Espírito, mandado de Deus. Quando está cheio, não tem problema, ó. Quando bate na porta a enfermidade, vem os problemas, está cheio, está transbordando. Sabe por quê? Foi Deus que encheu, foi Deus que preparou. Mas chega uma hora que Deus te arrebata, tira lá daquele vale, aonde tem pastos verdejantes, aonde tem água. Agora lá daquele vale vai te levar lá para o deserto. Agora vem os desafios. Lá você vai se esvaziar, irmão. Esvaziar ao decorrer de que? Um ano, 2 anos, 3 anos. Tem uns que vai ter antes. De repente esvazia e fica moribundo. Assim Josué, confiante em Moisés, em tudo Deus tira Moisés, melhor dizendo. E aí de repente Josué tinha que se virar sozinho, ele e Deus e ele, e o povo na responsabilidade. Imagina, irmão. Imagina aqui, às vezes não sei se chega até 50, 60 pessoas. Imagina o que a gente passa. Agora imagina um homem com 12 milhões de vidas e um deserto. Imagina a irmã Teresa lá na benção com a família. Imagina cada um com seus desafios de família, de doença, o que seja. Cada um aqui tem os seus desafios, irmão. Às vezes nós desafiamos um gigante todo dia. Não é Golias, é nós mesmos. É um gigante que às vezes dentro de nós quer ressuscitar. É o gigante que às vezes em nós quer parar, quer desistir. Eu não aguento. Quer derrubar nossa fé. Quer destruir o nosso sonho. Quer dizer, desiste, pare, Deus não é contigo, Deus não está te ouvindo. Deus, ninguém vai contigo, ninguém gosta de você. O povo não vai com a sua cara, o povo não vai com o jeito de você falar, do jeito de você ensinar, do jeito de você pregar, do jeito de você cantar, ou seja, louvar a Deus. Ninguém vai com o seu jeito. Aí vem aquele pensamento de complexo de inferioridade. É o gigante querendo parar nós no meio do caminho. Esse desafio nós enfrentamos dia a dia. Mas tem um desafio que Deus permite acontecer na nossa vida. Uma hora que Saulo perdeu a cegueira, quando Neemias orou por ele, porque Saulo ele teve a visão que chegaria um homem e orar por ele, e assim ele ia tornar a ver. Assim Deus mandou Ananias ir lá, ora por ele, porque ele mesmo já teve uma visão que alguém ia chegar lá e orar por ele, e ia tornar a ver. E quando Neemias chegou lá, disse: Saulo, opa, estou aqui, o Senhor mandou vir aqui orar por você. E o Senhor, eu já tive uma visão que alguém chegaria aqui e orar por mim. Então Ananias, todo seguro, falou: vou orar por você. Quando ele orou, diz, tipo numa visão espiritual,
que aquela cegueira que estava em Saulo, como as escamas de peixe, caíram ao chão, e Saulo tornou a ver Neemias, pregando, e agora vou te batizar. Quando Saulo foi batizado, aí Deus deu um novo nome para ele. Você não chamará mais Saulo, agora você vai ser Paulo, né? Você vai ser Paulo, no sentido configurado, porque se nós olharmos, o significado de Saulo era o grande, e de Paulo pequeno e escolhido de Deus. Aí Paulo já saiu dali, já começou a fazer as missões. Qual foi o primeiro desafio? Chegou ali no povo lá, o povo falou: não, esse aí queria nos matar, não aceita ele não, povo de Deus, eu fui liberto, assim, Deus me fez uma obra, eu não vim perseguir ninguém não, pode ficar em paz, tranquilo. Sabe o que aconteceu, irmão? Não acreditaram, pegaram o Saulo e deram uma peia nele, jogaram ele lá no lugar que parece que onde jogava lixo, jogaram Paulo ali. Paulo desacordado. Será que ele poderia levantar ali e dizer: não, isso não é para mim não? Ele poderia dizer: eu vou voltar ao que eu era antes, eu vou vingar um por um, vou matar porque eles fizeram isso comigo. Mas ele não sabia que era o primeiro desafio de Paulo, irmão, é enfrentar, anunciar o amor de Deus, porque ele tinha que enfrentar, porque Jesus falou: olha, Neemias, ele é um vaso escolhido, e eu vou levar entre os gentios e os príncipes desta terra para anunciar a minha palavra, mas eu vou mostrar para ele como ele deve padecer pelo meu nome. E às vezes nós não conseguimos, irmão. Paulo dali poderia desistir, ir embora. Não mereço isso não. Foi chegar, aproximar, foi me bater, me rejeitar, e assim foi indo, irmão. Foi apanhando, foi sendo regenerado, sendo menosprezado, sendo rejeitado por muitos, por não acreditar na transformação dele. Ninguém estava acreditando na mudança de Paulo, que ele tinha aceitado Jesus. Agora imagina muitos aqui: não dou um mês para esse camarada, eu não dou um mês para fulano, que esse negócio de ser crente. Loguinho eu vejo ele lá na mesa do boteco bebendo, loguinho eu vejo ele lá no rastapé, nos forró, logo eu vejo lá fazendo o que fazia. Eu dou um mês, está se escondendo aí desse negócio. Porque, irmão, ninguém acredita na sua transformação, ninguém acredita que Deus entrou na sua vida, te transformou e te mudou. Ninguém acredita que você é crente, ninguém acredita que você um dia tinha que ser liberto. Quantos irmãos, até da família, poderia dizer: vou dar um mês, está se escondendo. Quantas pessoas não acreditaram na sua mudança? Assim foi Paulo, que ele enfrentou no meio do povo. Muitos não estavam acreditando na mudança dele não. Ele poderia dizer: ninguém está acreditando, então vou voltar ao que eu era. Ninguém acredita que Deus transformou a minha vida, então eu vou voltar ao que era. Mas ele não pensou isso não, irmão. Quantos de nós pensou isso, hein, irmão? Ninguém quer saber, acredita que eu sou crente. O povo está me caluniando, o povo está me perseguindo, o povo está dizendo isso para mim. Se não está acreditando, parece, em vez de dar graças a Deus que hoje eu sou crente, que eu sou liberto, não faço mais o que eu fazia, em vez de agradecer, está só me amaldiçoando, então vou voltar ao que eu era. Quantos já pensou isso aí, irmão? Paulo ele poderia fazer isso, mas ele não fez. Mas foi o desafio dele, começou a padecer pelo nome do Senhor Jesus. Assim foi eu e você, somos nós. O que é que nós vamos enfrentando pelo nome de Jesus? Mais uma coisa aconteceu, irmão. Josué tinha que atravessar o Jordão. E o Jordão naquela época, as suas ribanceiras transbordavam. O Jordão não é como hoje, seco não, viu? Ele era um rio transbordante, era um rio de águas fortes. Era um rio que era muito difícil você encontrar algumas beiradas para poder atravessar. Não tinha barco, não tinha uma ponte, não tinha nada de acesso para o outro lado. Não tinha essa tecnologia, não tinha, a mente do ser humano ainda não era aberta para poder fazer algo, para poder atravessar o rio Jordão do outro lado. O rio Jordão não era um rio de 10 metros de distância. O rio Jordão não era só 20 metros de distância. O rio Jordão, irmão, era imenso, lago para poder chegar do outro lado. E as suas águas, além de ser turvas, era uma água de correntes fortes.
caísse ali, não fosse bom de braços e de pés, morreria afogado. Aí é o desafio de Josué, atravessar o Jordão para o outro lado, porque lá do outro lado, irmãos, tinha mais desafios, mas lá do outro lado tinha a promessa aguardando o povo que o Senhor tem prometido quando tirou da terra do Egito. É lá do outro lado. Do outro lado. Vamos abrir a Bíblia aí? Lá do outro lado, aonde chegar. Abra sua Bíblia aí, em Mateus 28, 20. Hebreus 13, versos 5 e 6. Muito obrigado, Jacaique. Mateus, capítulo 28, verso 20. E outro em Hebreus 13, versos 5 e 6. Os que não for ler, abre a sua Bíblia para acompanhar. Pode. Crente sem Bíblia na igreja, irmão, misericórdia. Mateus 28, verso 20, outro em Hebreus, capítulo 13, versos 5 e 6. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. E Hebreus 13, 5, 6. E outro já abre em 1 Coríntios 10, 11. Glória a Deus. Hebreus 5 e 6. Do capítulo 13. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. E assim, com confiança, ousemos dizer: ó Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Amém. Viu aí, irmão? Não podemos ficar presos. Nós temos que ter convicção que Jesus está conosco. Abra aí, quem achou em 1 Coríntios capítulo 10, verso 11. Ora, tudo isto lhe sobreveio como figuras, e estão escritas para o aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Viu aí, irmão? Entrar na terra prometida tem coisas que para nós parecem figuras. Como diz Paulo aí, né? Que a irmã acabou de ler, parece figuras. Será que o céu, a terra prometida que nós estamos aguardando, o arrebatamento, irmão, a pessoa, veja bem, a pessoa quando está sadia, vem a prova, a luta, Jesus me prepara, me recolhe, eu não quero viver, Senhor, o Senhor me recolhe, vai, me leva para o céu. Aí de repente, quando vem uma doença, a pessoa adoece de um jeito que ele já começa a ficar numa situação que para ele vai morrer na hora. Meu Deus, tem misericórdia de mim, não deixa eu morrer não, Jesus. Ai, Senhor, me cura. Vai lá entender o ser humano, irmão. Uma hora ele pede para ser recolhido, de repente quando adoece, Deus não me deixa eu morrer não. Sabe por quê, irmão? Irmãos, céu não entra de qualquer jeito, e Deus não recolhe ninguém de qualquer jeito. Quem colocou a sua mão no arado, de maneira nenhuma pode olhar para trás, irmão. Se esse negócio de pedir a Deus para recolher, me prepara, irmão, já está pecando e já está querendo voltar para trás, né? Como é o nosso português é dito, né? Voltar para trás. Na hora que está tudo bem assim, mas na hora que o negócio vem para morrer, não, Deus, deixa eu morrer não, misericórdia, Deus me ajude, não é assim não. Uai, então como é que está a vida com Jesus? De hora que vem a hora para morrer e não quer morrer, porque alguma coisa está acontecendo.
Eu me lembro que eu vi uma reportagem que um pastor estava pregando na igreja, era dia de ceia. Ele estava aqui, prega cheio da presença de Deus. Aí ele pronunciou uma palavra, e quando ele pronunciou essa palavra, ele diz assim: se Deus vê que eu estou preparado, que ele me recolhe agora. Irmão, ele só deu um passo para o lado assim, já caiu. Deus recolheu. É dessa forma. O Rio Jordão nós temos que atravessar. É o primeiro desafio de Josué. Saber que Deus é conosco. Por isso que Deus falou: eu serei contigo assim como eu fui com Moisés. Somente esforça-te e passa este povo ao Jordão. E sabe quando chegou o dia? Quando chegou diante do Jordão, o Senhor tornou a falar com Josué, dizendo: Josué, hoje eu te exaltarei perante este povo e provarei para eles que eu sou contigo como fui com Moisés. Somente ordene ao povo que santificai-vos, que amanhã irei fazer maravilha no meio de vós. E eu irei vos passar sobre o rio Jordão. Assim Josué, irmão, depois que ele teve aquele encontro com o anjo, porque o povo estava surtando, o povo estava nervoso. Sabe por quê, irmão? Quando nós temos os nossos desafios, e são poucos que chegam na terra prometida, assim como foi o povo de Israel, porque murmurava demais, reclamava demais. Já pensou o povo de barriga cheia reclamando, irmão? Bebendo água e ainda reclamando, tendo de tudo e ainda reclamando. Nada satisfaz, nada está bem, nada presta, nada serve. Irmão, e Deus não agradava disso, Deus matava mesmo. Deus falou: esse aqui não tem direito de entrar na terra prometida não. De 12 milhões entrou só 2 na terra prometida. Nós estamos em uma caminhada, irmão, de nós entrarmos nas mansões celestiais, não pela janela, não tem porta dos fundos, não tem atalho, não, irmão, não tem não. Mas Jesus, ele diz assim, ó: esforçai-vos para porfiar pela porta estreita que conduz à salvação. Esforçai-vos. E lá na revelação para João, no capítulo 22, ele diz assim: olha, esforçai-vos e lavai-vos as vossas vestes no sangue do Cordeiro, para que assim tenha direito de entrar à cidade pelas portas. Lavar as vestiduras no sangue do Cordeiro é purificação, irmão. Não entra com as manchas. Por isso que Jesus deixou muitas parábolas nos evangelhos: a bodas dos cordeiros, a noites de núpcia, aquele banquete, o filho que foi lá na lavoura e os lavradores o mataram, os convidados que entraram e só um entrou sem as vestes de núpcia, e olhou para ele: por que que não entrou com as vestes de núpcia, entrou sujo? Ele mandou: ata ele mão e pés e lança lá nas trevas, aqui não serve ele, sujeira aqui não entra, impuro aqui não entra, porque lá no céu só entra os lavados e remidos do sangue do Cordeiro, um povo zeloso e de boas obras. Irmão, se o Senhor te permitiu passar pelo teu desafio, depois da tua purificação, passe. O Senhor é contigo, o Senhor te fortalece, Ele te dá graça, Ele te sustenta. Você está de pé, eu estou de pé, nós estamos aqui de pé hoje. Não é porque eu estou dando mérito à minha posição de pastor, não é porque muitos aqui estão dando mérito à posição de obreiros, não é porque ninguém aqui está dando mérito à sua posição de lideranças. Nós estamos dando mérito ao nome do Senhor Jesus, e nós estamos aqui zelando com o nosso nome, para que permaneça escrito no livro da vida. Passaporte para entrar no céu não é credencial de pastor, nem de evangelista, nem de diácono, nem de presbítero, nem líder de ciclo de oração, nem regente, nem líder de criança e nada. Isso aí não é passaporte garantido para entrar no céu não, irmão.
é a nossa obediência a Deus e santificação, e lutar para que o nosso nome esteja escrito no livro da vida, e as nossas obras também, que sejam relatadas lá no livro das obras, aonde o nosso galardão vai ser distribuído conforme as nossas obras aqui na terra. Porque vai ter o tribunal de Cristo também, onde os bodes serão separados das ovelhas. Tem gente que pensa que depois é arrebatado, mas tem o tribunal de Cristo. Me passa tudo que eu confiei nas suas mãos, me mostre. Não tem um hino que fala? Posso ter as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Nada em vão eu fiz, né? Do Senhor apresentar, mais ou menos assim, não é? Aí Jesus vai chegar aqui, meu servo Júnior, ou sei lá como vai ser meu novo nome, né? Antes de eu receber o galardão. Me mostre as suas mãos, as obras que eu confiei e coloquei nas suas mãos. Ah, lá na terra você era pastor, você negligenciou, você deixou as ovelhas de qualquer jeito, você não ensinou a minha palavra da forma que era para ser dita, no tribunal de Cristo. Você não ensinou a minha palavra da forma que era para ser dita, você deixou as minhas ovelhas espessas, você não se preocupou em poder falar a verdade, para que o povo se santifique, para que o povo conheça a verdade. Você sabe que a minha palavra, que é a verdade, é ela que liberta, ela que transforma. Não é assim? Aí de repente, Senhor, eu negligenciei, achando que já estou salvando, bonitão, é? Então você foi falho, porque eu estou vendo aqui no livro das obras. Anjo, ata ele pés e mãos e lança lá para as trevas, porque foi servo infiel e negligente daquilo que eu confiei dele fazer aqui na terra. Irmãos, tem povo que pensa que depois que for o arrebatamento só acabou. Não, tem um tribunal de Cristo. Tem. Vocês estão lendo? Quem lê Bíblia sabe, não é, irmãos? Quem lê a palavra de Deus sabe que tem um tribunal de Cristo. Você foi negligente. O que é que eu confiei em você, minha serva Teresa? Lá na terra, eu tive cargo, eu tive isso, mas eu negligenciei, preocupei muito mais com a minha família, eu preocupei mais com os meus interesses, eu preocupei com os problemas, e às vezes eu não me dispus a fazer a obra do Senhor da forma que era para ser feita, eu negligenciei. Muito bem, está aqui tudo escrito, as obras que você fez lá na terra, e você foi uma serva infiel, que lá não vai ter fêmea nem macho, não, vai ser tudo num só. Anjo, ata ela, mãos e pés, e lança lá para baixo, para a profundeza. Não é só isso não, irmão, só tem o nome escrito no livro da vida, e as obras que o Senhor confiou de nós fazermos aqui na terra. É outro desafio: obediente, fé, temente a Deus, e fazer o que o Senhor confiou. Não é só simplesmente, eu tenho cargo, na minha igreja eu tenho um cargo disso, lá eu faço isso, lá as coisas mudam. Mas como Jesus também lhe falou, que muitos naquele dia chegarão a mim, como muitos pregadores chegarão, mas Senhor, em teu nome eu ajuntei multidões, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome foi curado os enfermos, em teu nome eu fiz isso, em teu nome eu fiz um espetáculo, Senhor. Mas Jesus vai dizer para eles: olha, o que eu confiei, você foi relaxado, você fez as coisas da tua forma, acho que o negócio é assim, porque você pensa, eu não te conheço, aparta de mim, porque somente no céu, não entra no céu, como é que fala? Nem todos que me diz Senhor, Senhor entrará no reino de meu Pai, mas sim aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Será que eu e você, nós aqui estamos fazendo realmente a vontade de Deus, irmão? Porque muitos mal faz o que o pastor pede.
Eu já vi pessoas eu pedindo para fazer uma coisa e pessoa resistindo e retrucando aqui dentro o que o pastor tem pedido, irmão. Vem aqui, irmão, a pessoa resiste, retruca e não faz. Não coloca em prática, e assim muitas coisas acontecem. Será que nós estamos sendo obedientes? É o desafio da obediência. Porque Josué teve que ser obediente para encarar o desafio. Esforça-te, tem bom ânimo, homem. Passe o Jordão. Mas lá que chegou, o Senhor falou para Josué. Josué foi lá, pegou as 12 pedras, representando lá as tribos, e colocou sobre o Jordão. Mas de repente, irmão, não tinha jangada, não tinha iate, não tinha jet ski, não tinha a voadeira, que é um antigo barquinho, né? Não tinha lancha, não tinha aquelas embarcação para atravessar o Rio Jordão. Mas tinha um poder de Deus daquele que acredita, irmão. Aquele que quando o Senhor vai agora, eu vou passar você por um desafio. Mas é necessário que creia, acredite e confie em mim. Porque eu não vou te deixar sozinho não. Mas é necessário te esforçar. O que é, irmão, esforçar? Pratica. Tome uma atitude. Age na vida. Como é que nós queremos uma bênção de Deus se nós não agimos, irmão? Qual é a chave da vitória do crente? Fala. Qual que é a chave da vitória do crente? É a oração. Será que se eu ficar murmurando, reclamando, lastimando da minha vida, Deus não vai agir? Mas quando eu dobro o meu joelho e dizer: Deus, o que eu não posso, o Senhor pode. O que eu não vou fazer, o Senhor pode fazer. Dobra o joelho, irmãos. Aí sim, depois que Josué foi lá dobrar o joelho, enquanto o povo estava surtado, querendo matar ele lá, ele foi dobrar o joelho, veio um anjo do Senhor. Ele disse: é uns dos nossos inimigos ou um enviado do Senhor? Eu sou representante do Pai. Josué diz ao povo que santifica, faz isso, faz aquilo, assim, assim. Vai dessa forma lá que o Senhor vai fazer vocês atravessar o Jordão para alcançar a cidade prometida. E assim Josué fez. Sabe o que aconteceu? Quando Josué colocou em prática, tomou atitude, colocou em prática, começou a dar o primeiro passo, começou a agir, confiar em Deus, saber que Deus, quando falou para ele: eu sou contigo, não tema, não te espante, somente esforça-te. Quando Josué se esforçou, o Rio Jordão, irmão, quase da mesma história do Mar Vermelho, se abriu. Aí cumpriu com a palavra de Deus. Vai chegar, Josué, o momento de eu te exaltar no meio desse povo. Assim como foi com Moisés, você contigo. Eu vou te exaltar. E eu vou fazer este povo ver que eu sou também na tua vida. Porque tem muitos que duvidam Deus na sua vida. Tem muitos que duvidam a voz de Deus na sua vida. Tem muitos que zombam de profeta. Tem muitos que zombam, irmão, não acredita, não fala porque está na carne, está nos ossos, melhor dizendo, não está no espírito, porque quem está cheio sabe que é Deus que está falando. Quem está cheio não tem tempo ruim, porque Deus, quando te leva para um desafio, ali você vai se esvaziar. Esvaziou. Porque Deus te prepara, depois vem você mesmo para se preparar. Você se esvaziou. Quando a gente se esvazia, vem aquela tristeza, vem aquela moleza, vem aquele desânimo. Aí é a hora que Deus fala: esforça-te, esforça-te. Como foi o conselho de Paulo: revesti-vos de todas a armadura de Deus, para que possais resistir os dias maus. Mas depois de ter feito tudo isso, ficar firmes, porque vai chegar o dia mau na nossa vida. Tem momento que nós chega o dia mau, irmão. No começo do mingau e do angu é Deus que nos enche, mas vai chegar o momento, viu? Que é a hora que nós mesmos temos que nos revestir para se tornar, se encher. Quantos, irmãos, de nós aqui não estamos sendo como era antes? Estou dando conta de orar como eu orava. Hoje eu estou numa amarração para levantar de madrugada e orar. Misericórdia. Eu não estou dando conta de levantar de madrugada para orar.
Menino, na hora que eu penso em ler Bíblia, eu fico amarrado no celular o dia todo. Na hora que eu penso em fazer uma campanha, quando eu vou assustar, eu estou preso no WhatsApp, eu estou preso no Instagram, eu estou vendo vídeos, porque eu não tenho força de ler Bíblia, eu não tenho força mais de orar, eu não consigo levantar mais na madrugada, eu só mal consigo cultuar, eu só gosto de ir mais nos cultos de domingo, eu não tenho força. Se eu for lá no culto de ensino, eu durmo o culto todinho. Aí vem um espírito diabólico que dá uma soneira no povo, irmão, só no culto de ensino. Mas na hora que chega lá em casa, vai deitar, o sono some. Ei, estou querendo dormir, mas não consigo dormir. Cadê o sono? Irmãos, e aí os dias mal chegaram, e nós estamos dando conta de nos revestir, para nós nos encher e transbordar de novo. É o desafio que nós temos que enfrentar, irmão. Esse é o desafio. Crente tem que buscar a Deus, é o desafio de se encher de novo, se renovar de novo. E nós não estamos tendo essa força. Estamos apáticos, estamos anêmicos, estamos com a nossa imunidade espiritual baixa, que a anemia espiritual pega nós e abraça. Você quer fazer, não dá conta, e eu preciso, não faço. Como diz Paulo, quando o mal eu não quero fazer, acabo fazendo, e o bem eu não faço. Um negócio assim. É desse jeito que nós estamos. O desafio, nós temos que atravessar o Jordão, esse Jordão espiritual que nós estamos enfrentando agora, irmão. E eu preciso fazer, mas não faço. Eu preciso me renovar, encher, mas eu não consigo. Eu sei que eu preciso, eu tenho que fazer, mas não acabo fazendo. É a nossa luta dia a dia, irmão. Parece que nós só conseguimos aqui dentro. Irmão, às vezes nós estamos aqui dentro da igreja. Quantas vezes eu vejo alguém pregar, alguém louvar, eu vejo aquela coisa, e de repente na minha mente está assim: meu Deus do céu, eu preciso disso aí na minha vida. Meu Deus do céu, eu tenho que me renovar. Meu Deus, eu tenho que me converter. Meu Deus, eu acho que eu tenho que aceitar Jesus de novo para voltar ao primeiro amor. A nossa consciência sabe que nós precisamos de fazer isso, mas nós estamos vivendo uma vida de embaraço, irmão, o Jordão. E Deus está dizendo: esforça-te, 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 esforça-te. E nós não conseguimos ter uma atitude, nós não conseguimos dar o passo, nós não conseguimos, irmão, renunciar, nós não conseguimos dar uma marcha, porque nós estamos embaraçados com o dia a dia, com nossos alfazeres, com as nossas preocupações. E às vezes o Jordão está na nossa frente, e Deus está dizendo: vou te levar lá do outro lado. É do outro lado que é a sua vitória, é do outro lado que espera a tua promessa, é lá do outro lado que você vai sorrir, é lá do outro lado que você vai saltear como uma pomba, é lá do outro lado que você vai se agradar, é lá do outro lado que as coisas grandes que eu te prometi está te aguardando. Aí se você pudesse contemplar o que te espera lá do outro lado, você não ficaria assim como tu estás. Tu se alegraria, tu entrava na minha presença, tu se derramava diante de mim e eu te encheria. Sai desse embaraço. É lá do outro lado que te aguarda o que eu te prometi. É os desafios. E ele poderá dizer assim: olha, não se preocupe com os teus, faça para mim, me adore, que dos teus cuida eu. Tu estás aqui, eu estou agindo lá. Tu estás fazendo para mim, eu estou fazendo para ti lá. Aonde você não vai, eu vou. O que você não pode fazer, eu faço. Eu sou o Deus que tu serve. Fica de pé, por favor. O impossível não é para mim nem para você, o impossível é para Deus. Somente te prepare para atravessar para o outro lado. É o desafio que Deus deu para mim e para você. Para alguns aqui é diferente, mas tem que atravessar para o outro lado.
Deus tem uma promessa grande. Às vezes vem a tristeza, não, mas tem que atravessar. Só esforça-te, 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 e tem bom ânimo. Neste mundo teremos aflições, estamos tendo. Jesus já venceu por nós, irmão, e por Ele nós somos mais do que vencedores. Deixa essa canseira de lado. Adore, não importa quem não veio. Tem muitas pessoas sadias, tem muitas pessoas fortes, mas tem muitos que estão embaraçados com família, tem muitos que estão embaraçados com o serviço, tem muitos que estão embaraçados com seus afazeres, tem muitos que estão colocando as coisas terrenas em primeiro lugar do que a Deus. E Deus diz: olha, esforça-te, confia em mim, e eu irei fazer tu atravessar lá para o outro lado. Não importa quem não quer te acompanhar, não importa quem não crê no teu chamado, não importa quem não acredita quem eu sou na tua vida. O importante é que tu esforça-te, que eu sou contigo. Feche os seus olhos, por favor. Oh Pai, te agradecemos por este momento, por tua palavra. Eu quero agradecer ao Senhor pela vida de todos que estiveram a paciência de estar aqui neste culto, mesmo cansados do dia a dia do trabalho. Mas eles não mediram esforços, mas estão aqui, se esforçaram de estarem aqui, meu Pai. E muitos, ó Deus, que puderam, não se esforçaram, Senhor, estão embaraçados. Mas outros, meu Pai, estão enfermos, e o Senhor sabe. E queremos apresentar ao Senhor teus filhos que estão enfermos, que neste momento, Senhor, aqueles que estão na rede social acompanhando este culto, eu peço a tua cura como um milagre na vida dos teus filhos. Repreenda esta virose, repreende todas as febres, repreenda este mal que queira atacar este fígado, que queira atacar o intestino, que queira atacar algum órgão interno do teu filho ou da tua filha. Não tem poder, em nome de Jesus. Seja no hospital, seja no próprio lar, seja agora o remédio na vida do teu servo, na vida da tua serva, desta criança. Meu Deus, eu uso a autoridade que está no nome de Jesus. Eu uso esta autoridade que está no nome de Jesus. Doença, sai deste corpo agora. Sai deste corpo agora. Que a saúde seja restituída, seja estabelecida pelo poder do nome de Jesus. Meu Deus, eu oro por aquela vida lá em Cuiabá. Senhor, tu és médico por excelência. Dê vitória àquele homem. Vai lá na pâncreas, vai lá no fígado, vai lá neste momento. Passa a tua espada, Senhor, repreenda esta doença agora, corta pela raiz. Senhor, eu não sei qual é a forma, mas seja feita a tua vontade, para que o teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. E eu quero agradecer ao Senhor pela grande vitória, meu Pai, que o Senhor nos deste aqui nesta noite. Abençoa os internautas, os que estão ali nos sítios, nas fazendas, nos assentamentos. Abençoa cada um, meu Pai, meu Deus, nos lares, em outras cidades. Em nome de Jesus, nós cremos no teu poder, que assim seja feito para a tua glória, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, quinta-feira irá iniciar um novo elo de campanha, né? Não falte, se o bom Deus permitir, vamos todos.